Olá, boa noite. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre um grande desafio das mulheres que vivem em comunidades carentes aqui de Minas Gerais. Administrar a microempresa em condições muitas vezes precárias, né? Sozinhas, com um filho para cuidar, sem dinheiro, sem renda fixa. Ao meu lado está a gerente de empreendedorismo do Sebrae, Fabiana Pinho, o comentarista de política, Orion Teixeira, e o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Fabiana, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito agradeço. Essa pesquisa do Sebrae traz dados muito interessantes, a gente vai falar sobre alguns deles, né? E o que eu quero começar trazendo diz que a maior parte dessas mulheres empreende porque precisa, por necessidade. E nessas condições muito difíceis. Então, se empreender já é complicado, imagina nessas condições, né? Esses esforços feitos por ela, qual o resultado deles, né? Tem dado certo? Em que percentual? Então, primeiro, as mulheres, quando elas buscam empreender, elas estão buscando uma autonomia, uma independência, em especial uma independência financeira e até mesmo essa questão da vocação por empreender. E é muito difícil a gente empreender no Brasil. Não é impossível, mas realmente é uma condição difícil. Quando a gente analisa os dados das empresas nascentes, as que estão nascendo, nós temos o mesmo percentual muito equilibrado das empresas lideradas por homens e por mulheres. Porém, quando a gente pega as empresas que já estão consolidadas no mercado, nós temos uma diferença aí de 70-30. 30% liderado por mulheres e 70% por homens. E aí vem esse dado que você nos trouxe, né, que é a dificuldade. Então, para a mulher, ela tem múltiplas tarefas, então tem a sobrecarga, né, das atividades que ela é responsável. Então, é difícil cuidar do lar, cuidar da empresa, né, de todas as atividades que ela precisa de fazer. Além disso, tem também a questão da preparação, né? Muitas das vezes, ela não tem a preparação na área de gestão, em especial, né, no aspecto da gestão financeira. E aí, com isso, ela vai tendo todos esses desafios que são ainda maiores ao empreender. Agora, Fabiana, uma pergunta até anterior, assim, eu queria saber um pouco da diferença do tipo de empreendimento, se há diferença nesse tipo de empreendimento. Você falou que quando nascem, mais ou menos, é a mesma proporção de homens e mulheres empreendendo, uma pequena diferença. Sim. Mas há diferença no tipo de empreendimento que é feito pela mulher do que é feito pelo homem? Sim, há diferença. Hoje nós temos o maior percentual de empregadas domésticas, né, que também é uma área que ela pode ser regulamentada pelo MEI. Nós temos também elas muito dedicadas à área de alimentação, né, que aí a gente considera a questão do bolo, né, da confeitaria, das questões que elas podem fazer em casa. A empregada doméstica é considerada uma empreendedora, ela por si Isso, só, ela se ela pode. Administra outras empresas, ela sozinha é uma empreendedora? Também, ela pode também ser e também ela como empreendedora, né, de alguma Sim. prestação de serviço. E também tem a área de vestuários. E aí, na nossa análise, está muito relacionado às atividades que a mulher se identifica, que para ela é mais fácil iniciar e também que muitas das vezes ela consegue fazer de dentro de casa. Então, ela começa fazendo porque aí ela trabalha, consegue cuidar dos filhos, consegue cuidar da casa, então ali ela vai iniciando o negócio dela. Então, Fabiana, é diferente. Quase tudo para a mulher é difícil, um desafio muito grande, né? As regras do mercado são duras para todos, para homens, para mulheres. Mas a questão da desigualdade de gênero, isso afeta o negócio das mulheres? Elas têm consciência disso? Afeta. A gente tem trabalhado muito essa questão da conscientização, inclusive no Sebrae, todos os trabalhos que a gente desenvolve com elas, para além dessa questão da gestão, a gente também trabalha a questão do conhecimento e reconhecimento do seu comportamento, né, o que a gente chama da soft skills, porque ela precisa de saber sobre o autocuidado, a autorresponsabilidade, o quanto que ela pode fazer as coisas e também, aí já ligado à questão da equidade de gêneros, a gente trabalhar
a questão da rede de apoio, da divisão das atividades, porque, como eu já disse, a mulher tem múltiplas tarefas e a gente precisa de dividir o trabalho para conseguir, né, ser produtivo, conseguir realizar os nossos sonhos. E isso a gente sabe que vem de um passado, né, de um histórico que a gente tem aí social e cultural. E aí, Fabiana, como é que é o trabalho para ajudar essas mulheres, né? Quais são os projetos desenvolvidos para que elas consigam empreender mais e melhor, né? Isso, hoje nós temos no Brasil, né, e inclusive no estado de Minas, uma rede, né, de apoio a mulheres. Então, são vários programas e projetos que vão desde o estímulo a negócios, a desenvolvimento, apoio para mulheres que sofrem violência doméstica. Então, assim, a gente tem uma rede, né, um ecossistema de apoio a essas mulheres. No Sebrae, a gente tem um programa especial, que é o Sebrae Delas. Então, a gente, primeiro, dissemina toda essa informação para que ela tenha conhecimento, né? Porque uma vez que ela tem o conhecimento, ela consegue desenvolver e ter algumas atitudes. Então, a gente dissemina muito essa informação. Depois, a gente trabalha a formação. Então, nós temos vários grupos no estado de Minas desenvolvendo cursos para quem quer montar negócio ou para quem já tem o negócio, para desenvolver melhor as atividades. E, por fim, a gente trabalha toda essa questão da rede de apoio e do networking. Porque para a mulher não é tão comum essa relação de networking, da relação de negócios, como é comum para o homem. Porque a mulher sempre ficou mais em casa, cuidando da casa. E o homem saía para as negociações, para o trabalho. Então, nós desenvolvemos vários cafés, várias rodadas de negócios, vários ambientes que elas possam se conectar com outras mulheres e com isso desenvolver essa rede de apoio e sair, né? Mas a pesquisa aponta também que muitas delas precisam trabalhar em casa, né? Justamente porque têm os filhos. Então, como que fica essa questão? Então, cada uma ela vai encontrar a sua forma, né, de buscar esse sucesso e a realização e conseguir fazer as coisas. Porque vão ter mulheres que vão conseguir uma rede de apoio, né, para conseguir fazer as suas atividades e, por exemplo, deixar a criança ou buscar alguém que ajude em casa. Tem outras que não. Então, elas vão acabar desenvolvendo negócios em casa. Então, cada uma, a gente traz essa conscientização e essa organização para que, no desenvolvimento, ela consiga buscar um crescimento e essa independência. Porque a gente precisa de desenvolver isso, né? Essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra. Porque a gente está falando, por exemplo, de empreender, que é difícil. Então, ela vai começando, vai desenvolvendo, vai ganhando estrutura, renda, para conseguir ter essa divisão de uma forma melhor para ela, né? Agora, Fabiana, você estava falando que, de uma forma geral, é difícil empreender no Brasil. E aí, dentro desse quadro, é mais difícil para a mulher do que para o homem. Mas aí, dentro também do universo feminino, eu acredito também há diferenças, né? Há desigualdades também na dificuldade de empreender. Eu acredito que a questão social, econômica social, também pesa. Há alguma pesquisa, algum tipo de estratificação dentro das mulheres empreendedoras que você possa nos trazer? Por exemplo, é mais difícil para o grupo de mulheres pretas, o grupo de mulheres que moram em favelas, assim, questões parecem óbvias, mas acredito que isso também seja mapeado, né? A gente não tem esse dado porque a gente não chega na profundidade, a gente não consegue alcançar a profundidade desse dado. Hoje, por exemplo, as mulheres, elas têm menores incentivos, então 10% delas relatam que em seus municípios ou que elas identificam linhas, ou sejam de financiamentos ou até mesmo de apoio para que elas consigam empreender de uma forma melhor. E muitas delas também afirmam que elas têm mais dificuldade de obter créditos, mas a gente não chega nessa profundidade assim de saber sobre raça ou classe social. A gente na pesquisa não consegue ter esse dado. Mas assim, aí eu te faço uma pergunta de forma empírica mesmo, a gente pode dizer que são fatores que influenciam, né? Sim, com certeza, porque o ambiente influencia muito, né? Então, eles estão num ambiente de vulnerabilidade, né? Das dificuldades mesmo, mas aí a gente trabalha com eles o comportamento empreendedor, que assim, o ambiente é difícil, né? Toda a circunstância,
mas a gente pode fazer a diferença. Então, a gente trabalha muito a questão do protagonismo, da atitude, de não desistir, de ir atrás dos seus sonhos, porque muitas vezes elas acham que não são capazes, assim como elas acham que não são capazes de sair numa situação de violência doméstica, por exemplo. Então, a gente trabalha muito essa questão do comportamento com elas também, para não ficar nessa questão... Né? Os bancos vão acreditar que podem emprestar para elas, que não é risco maior do que com os homens, né? Isso, para poder acreditar e se desenvolver. Eu acho até curioso você falar isso, porque, assim, né, dessa questão do crédito, porque, por exemplo, há programas federais, estaduais e municipais de governos que geralmente a transferência até paga para a mulher, porque geralmente ela tem mais responsabilidade na administração do dinheiro, das finanças da casa. Não vai desviar para outras coisas, exatamente. Né? Na verdade, existem pesquisas que falam que as mulheres, né, elas são melhores pagadoras, Sim. né? Mas não existem linhas especiais para elas. E como elas estão numa situação de dificuldade, né, de desafios maiores, então elas entram numa linha comum. Então, o que a gente busca, né, junto com a gestão pública, né, com todas as pessoas envolvidas, que elas possam oferecer benefícios que sejam especiais para mulheres. Essas redes de apoio, de incentivo às mulheres, estão nos grandes centros, na capital, mas nos pequenos municípios, as prefeituras, as câmaras municipais criam leis que promovem, estimulam as mulheres a empreender? Pouco, né? Na nossa pesquisa, 10% foram 1.200 pessoas, né? Porque na pesquisa tinham homens e mulheres. Dizem que 10% delas dizem que em seu município tem alguma lei ou alguma linha especial dedicada à mulher. Então, ainda é pouco. Então, a gente precisa de fomentar mais isso. A maternidade talvez seja o grande desafio. A gente é isso que elas relatam, que assim, é o grande desafio de conciliar o empreendedorismo com a maternidade? É super difícil para as empreendedoras. O que a gente fala é que é difícil para quem está na CLT e para as empreendedoras. Para quem já está na CLT já é difícil. Já é difícil, né? Mas tem os seus horários, né? Tem as suas negociações. A empreendedora é ali o negócio dela o tempo todo. Inclusive, um dos grandes problemas também enfrentados é misturar, né, as finanças pessoais com a empresarial, a do negócio, né? Tudo se mistura muito. E aí, para as empreendedoras, a maternidade ainda fica mais difícil, porque ela tem que conciliar ali as crianças com o negócio. E a gente vê assim, que ainda há uma irresponsabilidade muito grande por parte dos homens, né? Que acaba sobrecarregando as mulheres, especialmente no que tange à maternidade mesmo, né? A paternidade. Então, é algo que ainda está sendo construído também, né? O que a gente fala e traz, inclusive, na equidade de gênero, é essa conscientização da família, né? Porque, assim, não só do parceiro, mas de todas as pessoas que estão ali na casa, para a divisão das tarefas. Então, assim, um leva, o outro busca, né? Então, um faz uma parte, a outra faz a outra parte. Porque, de novo, pela questão cultural e social, a mulher cuida. Então, a mulher cuida da casa, a mulher cuida do marido, a mulher cuida... Então, que isso possa ser dividido para que todos sejam produtivos e realizadores dos seus sonhos, né? Agora, Fabiana, queria te falar assim, de forma bem didática para quem está nos ouvindo, que eu acho que quando fala em empreendedorismo, abrir o próprio negócio, mexe muito com o sonho das pessoas, né? Todo mundo tem um sonho de não ter mais patrão ou de ser seu próprio patrão, né? Quais são, assim, independente de ser homens ou mulher, né? Homem ou mulher, quais que são as ciladas mais comuns, assim, os erros mais comuns na hora de pensar em abrir o seu próprio negócio? O primeiro é a falta de planejamento, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas que abrem negócios, isso é uma questão também muito identificada nas mulheres, e quando empreendem por necessidade, como estão precisando, vão lá e abrem o seu negócio sem nenhum tipo de planejamento. Tá certo que a gente já trabalha com uma nova modelagem de negócios, de você ir testando e experimentando, né? Comece pequeno e vai desenvolvendo. Mas para tudo precisa de um planejamento. Então, essa é a primeira cilada. A segunda é de você não ter conhecimento de gestão. Então, a pessoa tem um sonho, fala assim, olha, eu sei fazer isso muito bem e tem muita gente precisando disso, né? Porque a gente conecta aí a necessidade do mercado com o que a gente sabe fazer,
mas você não tem experiência de gestão de negócios. Então, nas crises, a gente observa muito isso. Por que o mesmo segmento, muitos quebram e outros ou permanecem ou desenvolvem? É a gestão. Então, se você está com uma gestão, né, bem feita, controlada, você consegue analisar os seus riscos, crescer, investir, inovar, né? E aí, já entrando, um outro ponto também é a questão da inovação. A inovação está aí, a gente precisa de estar atento, porque senão o nosso negócio vai morrer. Não vai para frente, Não vai né? para frente. Bom, temos muito assunto ainda para abordar aqui. O Entrevista Coletiva faz um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Até já. O Entrevista Coletiva está de volta, a gente está falando agora sobre empreendedorismo feminino e nós já falamos bastante, né, Fabiana, sobre as dificuldades, né? São muitas, inúmeras. E como a mulher pode identificar o momento de parar um pouco? Porque burnout, né, crises de estresse, elas chegam, né, com tantas responsabilidades. Então, como administrar tudo isso também para não adoecer, né? É uma situação delicada, né, que precisa de fato ser observada, porque a gente sabe que muitas mulheres chegam num nível de estresse, né, e aí o negócio não vai bem, em casa não vai bem, e ela também, né, por consequência, pode ter consequências sérias na própria saúde dela. Então, o que a gente orienta é o seguinte, olha, se você está vendo que você não está sendo produtiva, que a empresa não está dando resultado, ou até mesmo observa a situação da sua família, né? Veja o que dá para equilibrar, o que dá para fazer, tenta alcançar uma rede de apoio, peça ajuda, né? A gente precisa, a mulher às vezes tem muito essa questão, como ela puxa a responsabilidade para ela e já vem essa carga social que ela tem que cuidar, então muitas das vezes ela também não procura ajuda. Né? Então, a gente conscientiza que é preciso também pedir ajuda, né? Ajuda para o negócio, ajuda na família, que seja a mãe, que seja o marido, para poder ajudá-la numa situação como essa. Mas é preciso estar atenta a todo momento. Eu queria saber um pouco, você falou aí que também da média de duração dessas empresas, né? Assim, as mulheres, as empresas abertas aí por mulheres tendem a fechar mais rápido do que os negócios, né, abertos pelos homens, mas eu queria saber as principais causas. Assim, por exemplo, são dívidas trabalhistas, são os encargos, o que leva a esse fechamento, assim? Porque eu vejo essa questão trabalhista como um problema às vezes, porque a pessoa começa a investir, começa a crescer um pouco o negócio, aí contrata ali um motoqueiro, contrata um ajudante e de repente alguém vai na justiça com essa pessoa e aí uma dívida trabalhista, uma coisa, o negócio é pequeno, uma ação trabalhista acaba que bota tudo a perder. Queria saber se tem esse levantamento, assim, o que leva, ou se são múltiplos fatores. Na verdade, são múltiplos os fatores e eu volto de novo para essa questão que eu trouxe da gestão. Porque uma das coisas que a gente recebe muito, e é muito comum quando abre um negócio, o empreendedor, ele faz tudo. Né? Então, ele é o comprador, ele é o vendedor, ele é o do RH, e é comum, porque ele está pequeno. Mas quando ele vai desenvolvendo, quando ele vai crescendo, é importante que ele tenha algumas assessorias. E aí, quando ele busca o Sebrae, quando ele busca algumas consultorias, é justamente para que ele possa ter a consciência e fazer essa análise. Porque às vezes ele fala assim, mas é um investimento que eu vou fazer ao contratar, né, uma assessoria nesse aspecto. Mas vai valer a pena, porque é um especialista, é uma pessoa que vai te ajudar, que vai fazer o seu negócio crescer. Então, quando a gente fala da gestão e do apoio do Sebrae, é em todos esses aspectos. Fabi, você é uma executiva de ocupar o posto de liderança, né? Como é que é essa experiência no mundo privado, na questão da ascensão da mulher nas hierarquias? Porque existe o concurso público, às vezes também as empresas adotam um concurso, é um ingresso, é uma escolha, uma seleção mais objetiva. Mas quando começa a ascender na carreira, os critérios voltam a ser subjetivos. E aí isso aí
costumam prejudicar, afetar o desempenho das mulheres? Hoje, no Brasil, nós temos 28% das mulheres em cargos de liderança. Então, o que eu costumo dizer é que a gente está avançando muito, a gente tem que celebrar muitas conquistas, assim, que a mulher já alcançou, mas a gente ainda tem muitos desafios e muito que crescer, né? E aí a gente precisa de buscar o nosso espaço, né, nesses momentos. Nem que seja para lembrar, né? Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente fala da diversidade, a gente inclusive não está puxando só para as mulheres, né? Uma empresa diversa é uma empresa mais reconhecida, é uma empresa mais inovadora, é mais provável, né, que ela oferte produtos que vai atender melhor o cliente, porque ela parte de uma visão múltipla, né, de várias pessoas. Então, o que a gente tem feito, né, e aí eu falo por mim, pela minha experiência, é de a todo momento que a gente estiver em mesas como essa, né, na gestão dos trabalhos, de lembrar da presença da mulher. Então, é muito comum você observar em ambientes como esse, ter mesas de homens e virar e falar assim, não vai ter nenhuma mulher sentada aqui nessa mesa. Então, que a gente tenha, né, mais essa iniciativa propositiva de chegar e se posicionar, colocar o seu espaço também nesse ambiente. Fabiana, você falou muito da questão da tecnologia, né? E hoje a gente tem uma grande influência das redes sociais, né? E eu vejo algumas mulheres, assim, já tendo que lidar com todos esses fatores que a gente disse e ainda pensar em como que eu vou divulgar o negócio, e pensar em algoritmos, e pensar em funcionamento de rede social, né? Ou será que eu vou só no boca a boca mesmo? Dá para crescer ali? Será que eu preciso contratar uma consultoria porque não entende daquilo, né? E realmente é um universo à parte, né? Existe consultoria também nesse sentido, né? É importante também estar presente ali nas redes, como lidar também com mais esse estresse, né? Isso, assim, hoje a rede social veio, né, principalmente nos negócios, a gente tem muitos negócios digitais que são movimentados, né, pelas redes sociais, pelo e-commerce. Então, nós temos capacitações específicas para isso, nós incentivamos e desenvolvemos os empreendedores em geral e as empreendedoras em especial, para que elas consigam lidar melhor com todas as ferramentas, né? Para que elas possam equilibrar suas atividades, porque por muitas vezes, apesar de ser muita coisa, ajuda, porque tem um alcance maior, né? Tem uma divulgação maior, até uma visibilidade, né? Do negócio extremamente diferenciado. E fora que tem alguns negócios que, por exemplo, ela não precisa mais estar no lugar, né? Então, ela pode fazer os negócios de novo, de casa, conciliando com outras atividades. Agora, Fabiana, quem está nos vendo aqui deve estar apavorado, né? Porque a gente fez negativas sobre empreendedorismo. Mas eu queria que você falasse um pouco, não só dos dissabores, eu queria falar o que também, assim, quando a mulher consegue empreender, bem-sucedida e tal, quais são as recompensas também para um negócio bem-sucedido? Isso, muito bem lembrado. Inclusive, eu acabei de comentar que a gente precisa de celebrar tudo que a gente já conquistou até então, né? Pensar que o tanto que nós demoramos, né, para conseguir alguns espaços nossos, não só no mercado, mas em várias áreas. Então, hoje, por exemplo, assim, é super interessante quando a gente vê, na pesquisa mesmo apontou, que o tanto que outras mulheres se inspiram, que as mulheres se inspiram em outras mulheres, que são essas mulheres bem-sucedidas. Então, hoje a gente tem várias mulheres, né, em cargos de liderança. Eu li mesmo recentemente falando de mulheres em empresas de uísque, empresas que são extremamente masculinas, que há 200 anos sempre foram geridas por homens e hoje tem na sua liderança mulheres, né? Então, a gente vem observado, né, essa crescente. Um outro dado extremamente importante é o tanto que as mulheres afirmam que elas empregariam outras mulheres,
Então, isso é importante porque vem essa conscientização, de novo, da rede de apoio, de incentivo. Eu preciso de dar espaço para a mulher, para que ela possa, né, ingressar no mercado de trabalho. E também, de novo, a questão da rede, de se conectar, para conseguir fazer negócios juntos, compras melhores e se fortalecer. Então, isso tem crescido muito. E até da gente procurar também o trabalho de mulheres, né? Eu acabei me lembrando aqui do caso, por exemplo, da oficina mecânica, que muitas vezes a mulher se sente mais segura justamente porque a oficina é de uma mulher e não de um homem, como tradicionalmente a gente vê, né? Isso acontece muito, tem acontecido muito, né? Da mulher buscar essa identificação e esse reconhecimento. Tem mais uma pergunta? Uma perguntinha. Fabiana, o Sebrae orienta também o modelo de negócio e de empresa que a mulher ou o empreendedor queira fazer? Por exemplo, a questão da MEI, a questão do microempresário, existe essa orientação? Sim. Desse modelo? O primeiro ponto que a gente sempre fala é o seguinte, é ouvir o desejo, o sonho desse empreendedor, da pessoa que está querendo empreender, né? Porque a gente precisa de conectar o sonho dele, né, com a demanda do mercado, com todo esse planejamento. Então, a gente precisa de entender isso. A partir do momento que a gente entende, a gente consegue dar as orientações. Muitos já chegam com a ideia ou até mesmo com a empresa formalizada. E aí, a gente vai direcionando se vamos caminhar mesmo para um MEI ou se ele já está num momento de crescimento, o que precisa ser investido nele de formação, de orientação. Então, o Sebrae dá todo esse acompanhamento para eles. Então, é procurar, né, esses caminhos para poder se orientar, ir devagar, com planejamento, né, para que as chances sejam maiores mesmo de sucesso, né? Exatamente. Fabiana, muito obrigada, viu, pela participação, por aceitar o nosso convite, estar aqui com a gente. Orion, obrigada também. Murilo, a gente vai ficando por aqui. Então, o Entrevista Coletiva vai se despedindo. Eu agradeço a presença aqui de todos os nossos convidados e espero vocês no próximo sábado. Até lá!